Entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o impacto do veto à candidatura Lula sobre a preferência de voto. E entrevista o cientista político Rubens Figueiredo, consultor da Fundação Espaço Democrático. Obrigada por estar conosco. Bom, Rubens Figueiredo, dá já para avaliar o impacto desse veto do TSE sobre a candidatura Lula, sobre os eleitores, aqueles que nas pesquisas mostram que queriam Lula de qualquer jeito na preferência de voto? Olha, as pesquisas mostram que os votos que iriam para o Lula se distribuem quando ele não entra na simulação, principalmente entre Marina e Ciro Gomes. Eles tendem a crescer um pouco quando o Lula sai. E Bolsonaro não leva alguma coisa também, considerando um aspecto só, essa linguagem bem popular, o lado populista do Lula, não pode sobrar para o Bolsonaro alguém? O Bolsonaro tem um discurso muito interessante para o eleitorado que está sem paciência com a política institucional. Quer dizer, o custo de você conhecer, o custo cognitivo que a gente chama do discurso do Bolsonaro é muito baixo. Né? É muito fácil, eu vou botar o bandido lá e metralhar. Quer dizer, para entender isso você não precisa fazer muito esforço. Já as propostas mais sofisticadas exigem um custo maior de atenção e de raciocínio do eleitor. Nesse sentido, o Bolsonaro tem um discurso fácil de ser entendido, mas ele representa o oposto daquilo que o Lula representa. Sim. E até ele discursa muito contra o PT. Bom, agora considerando esses três nomes, né, para a gente não estender muito isso da transferência, que poderiam ser os herdeiros, vamos dizer, da candidatura Lula, que está impedida. Nós falamos do Bolsonaro, você acabou de falar, foi citada que é a Marina Silva, e tem o lance do Ciro Gomes, muito conhecido no Nordeste, foi bem sucedido no governo do estado lá do Ceará, fala que ele entende a linguagem do povo, do lugar, né, daquele lado, né, daquela província, vamos dizer assim, considerando o Brasil, né, o tamanho de Brasil, tudo isso. Ciro, mesmo ele dizendo que não é herdeiro de ninguém, poderia ser o herdeiro preferencial desses votos? Não, herdeiro frustrados porque Lula não será candidato? Deve ser o Haddad, né? Porque a propaganda do candidato do PT pode ter até 25% da presença do Lula durante o comercial da TV e durante o programa eleitoral. Isso é muito forte, o Lula é muito carismático e a lembrança que o eleitor tem do governo Lula, principalmente no seu segundo mandato, é a lembrança do consumo, a lembrança das pessoas entrando em faculdade, viajando de avião, viajando de navio. Então, é uma lembrança muito forte. Nesse sentido, e pelo PT, pelo fato do PT ter mais tempo de televisão do que o PDT e a Rede, o Haddad deve ser o grande herdeiro desses votos. Bom, agora Haddad, vamos pensar assim, os problemas do Haddad. Falta menos de um mês, pouco menos de um mês para a eleição. Então, em termos de tempo na TV, ele está bem aquinhoado, considerando os outros, considerando os demais. E recursos também, né? O Partido dos Trabalhadores, vamos dizer, está bem com recursos para a campanha. Mas esse tempo, menos de um mês, é tempo suficiente para a criação de uma imagem nacional, para mostrar para os brasileiros, Brasil afora, que ele chama Fernando Haddad e não Fernando Andrade, como consta que tem muita gente que chama o Haddad? Olha, são 70 minutos de comerciais todos os dias, né? A força da TV é monumental. 77% dos brasileiros assistem TV todos os dias. O horário eleitoral? Não, mas horário eleitoral, a audiência é cada vez menor. Agora, durante a programação... As inserções. Você não tem como fugir, você está lá assistindo um programa qualquer... Quando vê, já viu. Quando vê, já viu, como dizem. Então, é um instrumento poderosíssimo. Nem os grandes anunciadores de Copa do Mundo têm tanto tempo quanto você tem nesse período. Quer dizer, tempo até para convencer que ele não chama Andrade, ele vai ter. Vai ter tempo para convencer que ele é o candidato do Lula. É isso que interessa. Não precisa ser chamar... Precisa nem saber o nome dele. Não, ele é o candidato do Lula, como a Dilma foi. A imagem.
Fernando. É o que vai passar. E quando você pega o perfil do eleitor que está sem candidato, que está indeciso, que está declarando que não vai votar em ninguém, é um perfil do eleitor o quê? Menos escolarizado, de menos renda, de mais idade, que mora nas cidades pequenas e médias do Nordeste. Esse eleitor é eleitor típico do Lula, é o eleitor típico do PT. Sim. Bom, agora a questão, essa demora do PT em definir outro nome como alternativa ao nome de Lula, sabendo que a probabilidade era altíssima de dar no que deu, o impedimento da candidatura. O PT acertou nessa estratégia ou ele acabou deixando um tanto que está mantendo, né? Hoje eu não sei dizer a você, mas até ontem estava mantendo o Lula presente na campanha mesmo, o tribunal tendo dito que tinha limites para aquilo, etc. e tal. O PT acertou nessa estratégia ou ele pode estar fazendo, ter produzido uma grande confusão na cabeça do eleitor? Que, afinal de contas, quem é o candidato do Lula? Olha, o que o PT quis foi manter o Lula no noticiário. E o fez com grande competência. O Lula, ele cresceu em intenção de voto estando preso. Quer dizer, é algo muito difícil de acontecer. Então, nesse sentido, o PT acertou. Vai diminuir o tempo para apresentar o Haddad para o eleitorado brasileiro. Mas, como eu disse, como a força da televisão é avassaladora no Brasil e o tempo é muito grande, e a cobertura nos noticiários também é muito grande, essa transferência de voto deve acontecer, aconteceu no passado e deve acontecer, e fica um pouco essa imagem do Lula injustiçado, do Lula perseguido, que talvez tenha um apelo na mente dos eleitores menos informados. O que prevalece na eleição 2018? Petismo versus antipetismo ou os candidatos todos que estão aí uns contra os outros? Quer dizer, é nominalmente a figura do candidato, é o partido que ele representa ou é a corrente de pensamento petista versus antipetistas? Olha, existe um cientista político americano, David Samuels, que esteve até aqui no Brasil, nós debatemos juntos, a tese dele é a seguinte, comprovada: 40% dos eleitores ou são petistas ou são antipetistas. 40%. 60% do eleitorado não usa essa clivagem para decidir. E nós temos uma eleição interessante, Maria Lídia, porque normalmente você tem um candidato forte do governo e um candidato forte da oposição. Foi assim nas últimas eleições. Nessa eleição, você não tem um candidato forte do governo e os candidatos se digladiam para ver quem é mais oposição àquilo que está acontecendo no Brasil. E nominalmente, o que acontecia aqui era aquela polarização, PT versus PSDB. PT versus PSDB. Era um candidato forte do governo, no tempo do PSDB, Fernando Henrique, e um candidato forte da oposição. E agora? E nessa eleição 2018? Então, você tem todo mundo querendo mudar. Então, todos os candidatos, eles falam... Mas está querendo mudar? Se Lula estava lá com 39%, mudar como? Ué, porque o eleitor... É mais do que já houve. Não, o eleitor entende o Temer como uma outra coisa... Não, Temer. Que não é uma continuidade do PT. Não, eu falei o Lula com 39%. Eu sei. O Lula, como o Temer não é a mesma coisa que o PT virou oposição de novo. Quer dizer, entendi. O PT deixou o Brasil na maior crise da sua história e é oposição um ano e pouco depois. Bom, e essa tese do chamado voto útil já no primeiro turno, você acredita que possa prevalecer esse argumento, você tem que escolher o menos pior para impedir que o pior de tudo aconteça? Isso pode crescer, está crescendo, há indicadores? Não, até hoje à tarde não tinha nenhum indicador desse movimento no primeiro turno. No primeiro turno. Na verdade, o eleitor, ele ainda está com pouca atenção no processo eleitoral. Começou agora. E o eleitor está muito machucado, desiludido, descrente, então ele vai demorar um pouquinho mais para decidir. Talvez o voto útil valha no segundo turno para aquele eleitorado mais escolarizado que pensa mais com a razão
e decide menos com emoção. Agora, tem uma novidade aí da campanha desse ano nas redes sociais, e que é a utilização de um recurso apelando para o senso de humor. Então, a crítica com paródias, com piadas, com frases divertidas e arrasando com o adversário, né? E o Bolsonaro usa bastante isso e os outros candidatos estão usando também. Então, essa coisa nas redes sociais cresceu muito. Você olha o seu WhatsApp, chegam muito disso, porque as pessoas repassam com muita facilidade. Esse tipo de campanha política tem mais peso do que a campanha séria, aquela mais densa no conteúdo? Nas redes, sim, porque existem vários estudos que mostram que aquilo que é pouco usual, que é diferente, que é engraçado, que provoca medo, que provoca o riso, ele se espalha com uma velocidade muito maior do que as mensagens mais contidas, mais racionais, mais informativas. Nesse sentido, sim. Agora, a gente precisa ver que 37% dos brasileiros não usam redes sociais. E o heavy user, né, aquele que usa muito a rede social, são pessoas mais escolarizadas dos grandes centros que normalmente já decidiram seu voto. Ok, Rubens Figueiredo, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite.